Olha só, vou falar agora com o Leandro Araújo. Ele está lá na Flórida, se eu não me engano, em Miami, né? Ele vai falar com a gente a respeito dessa situação. A moeda americana hoje fechou em R$ 5,13. Ontem fechou até com menos, teve um leve aumento hoje. Mas o que está acontecendo? Porque a gente chegou quase a R$ 6. Foi o dia que o Leandro veio aqui da outra vez. Aí eu quero saber, eu quero fazer essa pergunta justamente para ele. Né? Eu quero saber exatamente o que está acontecendo nessa história toda. Muito boa noite, Leandro. Como é que estão as coisas por aí? Muito obrigado por participar do programa. Eu queria começar já na lata te perguntando, o que está acontecendo? O governo está agindo, é isso? Fala, Paulo. Primeiro, satisfação, né? Como sempre, estar aqui com vocês, com a sua audiência. É sempre muito relevante a informação que você traz e informando a nossa comunidade. Cara, são vários fatores, né? A questão do dólar nunca é um motivo só. Você tem o governo brasileiro intervindo, né? O Banco Central brasileiro parece que, por ordem do Bolsonaro, eles estão investindo lá para não deixar o dólar passar de 5,40. O dólar testou esse patamar aí nessa semana e o Banco Central vem intervindo fortemente para derrubar. E foi o que você falou, ontem ele chegou a bater 5,1, depois de na semana retrasada chegar a quase 6, 5,98. Então, nesse momento, a gente está com a queda do dólar de 14,5%. O que é muito, na realidade, se a gente for pensar justamente nessa mudança toda que aconteceu nesses últimos dias. Agora, daquela vez que você veio, o dólar estava alto, a gente tentou mostrar uma forma de poder lidar com esse dólar. Aproveitando agora, por exemplo, a gente sabe que as pessoas têm esse desejo de investir numa viagem para cá, né? Pensam em vir para cá turismo ou estudar como estudante internacional. A gente sabe que está tudo fechado, só estou falando uma questão de um planejamento futuro. Agora é hora, na realidade, por exemplo, ir lá pagar o seu 10,160 porque o valor do dólar tá valendo a pena. Então, operações com câmbio agora no Brasil estão valendo a pena, é isso? Para quem vai pagar em dólar, né? Essa pergunta é sempre muito válida, porque o planejamento de um investimento ele nunca é feito hoje para hoje, né? Você está sempre olhando o longo prazo. Então, quando você quer investir, e a recomendação é que sim, você tenha no seu portfólio de investimento uma pequena ou média parcela desses, do 100% que você tenha, divide de 20% a 30%, às vezes até 40%, fora do Brasil. Por quê? Porque o real não é uma das principais moedas, é uma moeda emergente e isso te sujeita às oscilações, aos altos e baixos que o mercado traz, como a gente viu de 1º de janeiro, que o dólar estava 4, até agora, dia 20 e poucos de maio, que chegou a quase 6, ou seja, uma desvalorização só na moeda de quase 50%. Então, sim, se programe, busque profissionais capacitados e qualificados no exterior, não só nos Estados Unidos, a gente fala dos Estados Unidos porque a gente tem propriedade aqui, mas e aproveita essa queda que o dólar teve agora. Não sei se vai continuar nesse patamar, torço para que continue caindo, mas é a pergunta de 1 milhão. A gente não sabe para onde o dólar vai daqui a uma semana, por exemplo. Não é? Eu queria também, queria saber essa história do dólar, eu queria os números do como é que chama? A loteria Da daqui que eu esqueço sempre. Não, não é Super Bowl é o negócio, como é que chama aqui? Powerball. Do Powerball. Eu queria os números do Powerball também, para a gente poder jogar aqui. São perguntas que a gente Só nunca isso. vai ter na mão, né? A gente não vai ter essas respostas. Agora, uma Exatamente. coisa que eu achei importante. Apesar de você usar a loteria como um exemplo de comparação, a gente tem algumas referências. As referências elas servem como alguma base para você orientar a sua decisão de investimento. Por exemplo, o que tem feito o dólar cair nesses últimos dias? Existe um índice nos Estados Unidos chamado DXY. Esse índice ele mede a força e o volume do dólar perante as principais moedas. Parece que falei grego. Mas a questão é muito simples. Quanto mais alto esse número, mais alto fica o dólar. E quanto mais baixo, mais fraco fica o dólar. O DX ele estava num patamar até semana passada de 100, 101. E nessa semana, quer dizer, hoje, ele fechou abaixo de 97. Então isso favorece muito moedas tipo real, que é uma moeda emergente. Outra notícia que movimentou bastante, que favorece também a queda do dólar. O Banco Central Europeu entrou com um pacote de incentivo
para a economia de mais de 1 trilhão de euros. Então, assim, eles estão imprimindo moeda, assim como o Banco Central brasileiro, assim como o Banco Central americano, e isso favorece também para que a gente tenha tido essa queda mais vertiginosa do dólar. Só ontem, Paulo, não sei se você sabe, o Brasil captou mais de 3 bilhões de dólares de investidores estrangeiros. Aí você fala assim, poxa, o Brasil está em voga? Em partes isso, mas mais porque os Estados Unidos que estão perdendo essa vontade, os investidores estão perdendo essa Na vontade. verdade, os Estados Unidos passam a ser menos atraente para o investimento, é isso? O risco versus retorno. Como que o risco é muito baixo, o retorno tende a ser baixo. Aí os investidores estão tentando buscar retorno mais altos, e aí vem no Brasil, com um pouco da estabilidade política que estava bem chacoalhada recentemente, deu uma melhorada. Então isso, só ontem a gente conseguiu captar mais de 3 bilhões de dólares. Eu posso dizer que quem mexe com o mercado financeiro gosta de adrenalina e aventura tanto quanto quem sobe aqui, né, para esquiar. Que gosta de adrenalina e aventura mesmo, né? Tipo... O risco é um pouco mais controlado, mas você né? tem que Deixa eu te perguntar uma coisa. Leandro, é o seguinte, tá? O dólar agora está 5,13, né? A gente sabe que tem essas atividades que são instantâneas, que são para agora. E você sempre falou, das várias vezes que a gente conversou, que o ideal é que você sempre possa comprar um pouquinho nas diversas faixas, né, do dólar. Porque isso vai te garantir, no fim das contas, na somatória, um dólar bom, né? Relativamente bom. Independente da situação. A gente continua seguindo essa regra de sempre comprar um pouquinho em cada situação. Se você tem um dinheirinho para gastar sempre para comprar dólar, então invista um pouco desse dinheiro. Essa acho que é a melhor dica ainda, Leandro? Essa é uma estratégia, inclusive, de investimento, Paulo. Isso chama média... Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Daqui a pouco eu retomo. Mas quando você tem um dólar que hoje está 5,2, amanhã está 5,20, depois está 4,80... você não tem como descobrir qual que é o melhor ponto para comprar. Então você vai fazendo uma média ao longo de um período, porque aí no final desse período você acaba com um preço médio que chama, o preço médio mais baixo. Então, respondendo a sua pergunta, é uma estratégia não só oportuna, como a gente recomenda isso. Eu hoje mesmo tive uma cliente que está trazendo 1.200.000. Ela perguntou, Leandro, eu mando tudo hoje? Eu falei, não, divide essa operação. Como você não tem a urgência de trazer o dinheiro agora, faz 3, 4, até 5 operações, que aí você, pelo menos, diminui um pouco o seu risco de pagar caro no dólar. Que bom, isso é bom principalmente assim, não dá pra gente ficar esperando. Você tá para dar aquele down payment naquela tua casa em Orlando, né? Não fica esperando, vai fazendo a sua reserva de pouco a pouco, que no fim das contas, no frigir dos ovos, o total vai sair uma média boa. É isso. Agora, a dica principal é o seguinte: confie em profissionais que são licenciados, profissionais que são realmente profissionais, que não são só de fachadas. Ontem mesmo eu falei do Luiz Miranda aqui, né? Tá enrolado até a cabeça, porque tem gente que acredita que existe um mágico de Oz que vai fazer o seu dinheiro multiplicar de hoje para amanhã. Então, procure um profissional que seja qualificado, licenciado, isso é o mais importante. Até vou perguntar, Leandro, você fica chateado se alguém pergunta para você assim, mas você pode me mostrar suas credenciais ou algo do tipo, porque tem gente que acha que não pode perguntar esse tipo de coisa. Não tem problema, né? Pelo contrário, você deve exigir isso. E você falou num aspecto interessante, tanto a licença quanto o registro desse profissional, esse é um assunto público. Então, quando você digita o nome da pessoa, aparece todos os registros dele, se já cometeu algum crime, se já tem alguma coisa na ficha ali que seja que desabone aquele profissional. Então, faça esse trabalho de casa e pergunte com quem você está lidando sobre cada indústria, porque cada indústria tem a sua especificidade. Você mencionou, o cara quer trazer o dinheiro para comprar, para dar o payment na casa, né, para dar a entrada para comprar a casa. Essa é uma excelente oportunidade de investimento aqui nos Estados Unidos, mas você também tem as bolsas de valores que os brasileiros muitas vezes não conhecem, mas você pode investir aqui nos Estados Unidos. Você tem a alternativa de investir em empresas aqui também nos Estados Unidos. Então, a gama de investimento que você tem aqui ela é gigantesca.
Então, de novo, não concentre o seu dinheiro todo no Brasil. Você tem que diversificar, e aqui a gente tem uma série de profissionais que pode te orientar em português a algumas estratégias dessas. Muito legal. Leandro, muito obrigado mais uma vez por você atender a gente aí, já são 9h31, obrigado mesmo. Eu espero que você volte mais vezes, porque é sempre muito legal a gente saber que não existe também só uma coisa para você investir. Tem muitas coisas para você investir. E o jeito de você trazer o seu dinheiro do Brasil para cá... Pegue referência, é importante pegar referência, né? E hoje no Facebook isso facilita. Você tem grupos Sim. aí de Facebook das cidades, busca referência. Ah, alguém me indicou tal fulano. Pesquisa, vai atrás. Tá muito fácil. E o que eu ia comentar é o seguinte: o trânsito do seu dinheiro do Brasil para cá é esse que é o perigo. E você tem que ter alguém que possa fazer esse trânsito para você de maneira correta. Leandro, mais uma vez, obrigado. Tá aí o contato do Leandro, leandro@trustntw.com ou trustntw.com para quem tá lendo aí. Fácil, não tem erro, só entrar em contato com ele. Só uma observação rapidinha, porque você levantou um outro assunto muito crítico. A questão do doleiro. Antigamente era uma via muito comum das pessoas transacionarem dinheiro. O que é o doleiro? É o cara que ele pega o dinheiro em algum lugar e te devolve em outro lugar, sem registro nenhum, em sistema nenhum. Qual que é o problema disso? Além de ser ilegal, e você pode ir para a cadeia por isso. Os bancos centrais hoje se comunicam. Então, sumiu $100 mil da minha conta aqui, apareceu $500 mil da minha conta no Brasil. Não vou falar nada para ninguém. Adivinha? A Receita pode ir lá bater na sua porta e já te levar algemado. Então, muito cuidado com esse tipo de pessoa e de operação. Vai aparecer o japonês da Federal lá, então, na sua casa? Tipo isso? Cara, é muito bom você tocar nesse assunto, porque é o que a gente mais vê em grupo de WhatsApp e é o que a gente mais vê em grupo de Facebook. Olha, eu tô com... E outra, detalhe, e tem os falsários que fazem aquela coisa. Não, eu tenho dinheiro lá no Brasil, você me dá o dólar aqui, eu deposito na sua conta lá. O cara pega o seu dólar aqui e acabou, você não vai ver nunca mais o cara na sua vida. Nada, você não tem para quem reclamar, você tá perdido. Além de ser ilegal e poder te levar para cadeia. Não vale a pena. E o caminho legal, ele é simples. Porque tem muita gente que acha que é um negócio super complexo. Não é, é simples. Muito simples, é só você consultar um profissional. Leandro, mais uma vez, obrigado, boa noite, espero você aqui mais vezes, viu? Já está convidado. Valeu, obrigado. Boa noite.